Esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série de programas é despertar o interesse para a pesquisa a partir da experiência de alunos, professores e profissionais da área, como é o caso hoje da Mariluce Moura. Seja bem-vinda, Mariluce. Prazer participar aqui do programa. Obrigado. Mariluce Moura é diretora da revista Pesquisa FAPESP, formada em jornalismo pela Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em comunicação pela Federal do Rio de Janeiro. E a linha de pesquisa da Mariluce Moura, entre as tantas coisas que ela desenvolve, é justamente nessa relação da mídia com a ciência, intermediada aí pelo jornalista, com o público, Mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação um pouco tensa que existe, entre a comunicação e a ciência, e aí o público aí como objeto final desse processo, Me conta um pouquinho. Assim, esse é um assunto que eu estudei bastante nos anos 90 e começo dos anos 2000. Uhum. Até por conta do meu doutorado mesmo, que tentava ver como é que esse encontro entre mídia e ciência, entre produção científica e produção jornalística, como é que isso acontece. Uhum. A questão é que nós, jornalistas, temos um interesse estrito, que é, nós precisamos informar para a sociedade fatos relevantes para a própria vida social, Uhum. Nós entendemos que várias das descobertas, dos achados, das proposições que vêm do campo da produção do conhecimento, que vêm do campo da ciência, da produção do conhecimento científico, são transformáveis em notícia, porque afetam diretamente a vida social. Uhum. Só que os jornalistas, necessariamente, por dever de ofício, eles precisam encontrar um modo de contar para a sociedade, pelos diferentes meios, como é que o que é aquele fato, o que notícia ele está falando, o de que é que ele está falando, numa linguagem muito clara, muito fácil, etc. E, normalmente, os relatórios científicos, são escritos em linguagem especializada, exatamente, num jargão muito difícil. E como longamente os cientistas no Brasil, aqui eu vou restringir ao Brasil, porque eu acho que tem outros comportamentos fora do Brasil. Como longamente os cientistas não tinham incorporado ao seu fazer essa necessidade de comunicar os seus resultados à sociedade como um todo, eles tinham incorporado sempre, desde sempre, a necessidade de comunicar resultados aos seus pares. Exato. Mas comunicar à sociedade não era uma coisa muito generalizada, desde que se constituiu, que se formalizou um pouco mais a produção de ciência no Brasil. E o que aconteceu nos anos posteriores à ditadura, quer dizer, da metade dos anos 80, da segunda metade dos anos 80 para cá, é que mais e mais havia necessidade dos cientistas, financiados sobretudo pelos recursos públicos, informarem os resultados de seus trabalhos. Exato. E aí qual era a queixa sempre? O jornalista erra quando fala do resultado de uma pesquisa, ou no mínimo vulgariza aquilo que é complexo, elegante ou bonito, etc., transforma numa coisa banal, digamos assim, Além de banal, se fala muito que a linguagem jornalística é sensacionalista. Descobre-se a cura do câncer todo dia, enfim, aquelas. Então, eu acho que, dado uma dificuldade de diálogo, como historicamente estava meio que separado, a produção para a mídia, a produção para a imprensa, a produção para a mídia e a produção científica. Quando houve necessidade de prestar mais contas à sociedade, a partir do processo de democratização do país, redemocratização, e aí os cientistas tinham que se expor mais às perguntas e aos textos e às imagens produzidas pelos jornalistas, essa tensão aparece com mais
com mais clareza, né? Muitas queixas de lado a lado. Uhum. Mas a minha sensação é de que, à medida em que se divulga mais e mais, à medida em que a própria ciência, os próprios cientistas percebem que não é possível fazer ciência sem submeter todo o tempo ao olhar da sociedade, o que está se fazendo, a minha sensação é que essa tensão, ela vai permanecer sempre, mas ela tende a diminuir. Permanecer porque são duas linguagens, é difícil mesmo conversar em duas linguagens distintas. Exatamente. Né? Até porque o fato científico, muitas vezes, não é um fato jornalístico. Pois né? é. Ou, para ser um fato jornalístico, a gente precisa virar ele de cabeça para baixo. Exatamente. Né? Então, quando você lê um artigo científico, você vai lá nas conclusões para ver o que de fato ali pode impactar de algum modo ou o próprio conhecimento, ou a organização social, ou a saúde, né, da população, enfim. Você tem que ir lá pescar o que é a grande notícia. Então, e é mais ou menos essa preocupação com o fato, né, e a relevância dele para o público que permeia um pouco a linha editorial da revista FAPESP, a qual você está à frente. Eu queria que você contasse um pouco desse processo. Né? A pesquisa FAPESP, ela nasceu como um pequeno boletim em 1995, agosto de 1995. E naquele momento, a FAPESP até abril de 95 não tinha nenhuma estrutura de comunicação, nenhuma política estruturada de comunicação e nenhuma estrutura. Então, quando me chamaram para ir para lá, era para organizar minimamente ali, começar uma assessoria de comunicação. E daí, em agosto de 95, saiu esse primeiro Notícias FAPESP. A encomenda, para mim, era: você precisa escrever notícias que são relevantes para os diretores de unidades, para os líderes de pesquisa do Estado de São Paulo, notícias relevantes da FAPESP para essas pessoas. Nós fizemos, então, do primeiro até o quinto boletim, um boletim noticioso mesmo sobre coisas importantes, relevantes da política da FAPESP. Mas, a partir do sexto boletim, nós já introduzimos um elemento efetivamente de reportagem, de jornalismo de ciência. Porque, quando nós decidimos publicar uma primeira matéria sobre um projeto temático, aí já era preciso abordá-lo como um objeto de uma reportagem, né? Com mais profundidade. Como, mais profundamente, para que aquilo servia. E eu me lembro que esse primeiro projeto foi o projeto sobre a flora fanerogâmica do Estado de São Paulo. Poxa, que é aquela quantidade de plantas que que tem flores e que tem reprodução baseada também no aparelho reprodutor que está contido nas flores, tudo isso. Então, daí do sexto até o número 47, esse boletim vai crescendo em termos de um informativo mesmo noticioso, jornalístico, etc. Ele vai crescendo em tamanho, em tiragem, e claramente, para mim, no meu olhar, ele tinha que se manter naquele tamanho padrão de boletim, não devia virar tabloide, não devia virar nada disso, para que pudesse existir uma revista. Porque, veja só, no Brasil existia uma revista de divulgação científica do CNPq, chamada Revista Brasileira de Tecnologia. Ela existiu por bastante tempo. Os últimos tempos dela foram de... Se eu não estou enganada, ela começou em 1975, essas datas agora me fogem. E em 88, quando eu fui para o CNPq, quando eu saí do jornalismo econômico para começar essa viagem pelo científico, em 88, o professor Clodovaldo Pavan queria que essa revista se expandisse. Entendi. E aí me propôs que eu viesse para São Paulo fazer a revista do CNPq aqui. E, de fato, eu me mudei de Brasília para cá, montamos uma equipe. Nessa equipe
Eu trouxe gente que hoje ou é ligada à FAPESP ou está na revista Pesquisa FAPESP. Por exemplo, a Maria da Graça Mascarenhas, que é gerente de comunicação da FAPESP hoje, estava naquela equipe original da Revista Brasileira de Tecnologia CNPq. em 89. O Carlos Fioravante, que é da revista Pesquisa FAPESP, foi pedir para trabalhar na Revista Brasileira de Tecnologia, na sede do CNPq aqui em São Paulo, que era ali na Rua Pamplona, perto da Paulista. E, enfim, uma coisa acabou levando a outra ali, né? Quer dizer, essa revista acabou porque veio o Plano Collor, todo mundo ficou sem verbas, sem recursos, todos os projetos do CNPq foram profundamente prejudicados e a revista foi descontinuada. Entendi. Então, essa revista descontinuada em 90 não teve um substituto imediato. Portanto, quando eu estava fazendo o boletim da FAPESP, na minha mira tinha uma futura revista. E é nesse sentido que o boletim caminha até se transformar numa revista em 1999. Que está aqui, né? Esse Exatamente. É o primeiro número como Pesquisa FAPESP. Como Pesquisa FAPESP, de outubro de 99, então, aí caminhando para os 15 anos já. Como uma importante publicação na área. Então, né? O interessante é que aí nós já tínhamos a divisão pelas editorias, política científica e tecnológica, depois ciência, depois tecnologia, depois humanidades. Perfeito. Nós cobríamos, sobretudo, São Paulo, as universidades, as instituições de pesquisa e as empresas sediadas em São Paulo, mas já aí, em 99, a gente estava se abrindo para os resultados relevantes da pesquisa científica do país. E isso se aprofunda muito a partir de 2002. Então, a pesquisa FAPESP, hoje, ela cobre, eu diria que ela cobre toda a pesquisa relevante, toda a produção de conhecimento científico relevante do Brasil. Eu imagino que deve ser um pouco difícil a seleção de tantas boas pesquisas que acontecem, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E aí, a gente falando um pouco do processo, né, de produção jornalística, como é que é a reunião de pauta dessa... É ótimo. É ótima, deve ser com certeza, porque só tem notícias boas, então... O bom da ciência é que a gente discute mais boas notícias, né? Realmente, você tem razão. Mas, é assim, os editores executivos, eles, ao mesmo tempo em que estão trabalhando fortemente no fechamento de uma edição, eles começam a garimpar pautas para a próxima edição. Entendi. Garimpar significa ficar atento o tempo todo ao que é que está saindo, os projetos temáticos ou os projetos mais importantes da FAPESP que estão sendo finalizados, os projetos que a FAPEMIG, FAPESB, FAPERJ, enfim, as FAPs do Brasil inteiro estão dizendo que estão concluindo. Uma atenção também ao CNPq, claro, para ver o que é que está saindo de relevante de lá, e aquela conversa com os pesquisadores que a gente conhece assim, né? Aqueles líderes. Depois de um tempo trabalhando com ciência, com jornalismo científico, você tem assim mais ou menos mapeado os líderes de pesquisa, os líderes da pesquisa científica que rende mais notícia pelo Brasil inteiro, né? E aí a gente vai estreitando relações, liga para eles, pergunta, você está terminando algum projeto, tem alguém da sua área que esteja terminando, então se vai fazendo essa garimpagem. Ao mesmo tempo, tem as coisas que chegam automaticamente dentro dos nossos computadores, né? Chegam resultados, chegam pesquisadores propondo pautas, né, dizendo que fizeram. À medida que a gente vai se tornando mais, foi se tornando mais conhecido, esse movimento de informação vai acontecendo. E vai se tornando mais automático também. Exatamente. Né? A gente tem que buscar permanentemente, mas vem também do mundo da pesquisa, vem da própria FAPESP, a própria agência FAPESP, que produz notícias todo dia, é uma fonte inestimável.
Os diretores da FAPESP são bons pauteiros também, eles são antenados. E quando os pesquisadores mandam resultados para eles, principalmente o diretor científico, o Brito Cruz, ele imediatamente vê o que ele acha também relevante e repassa para os jornalistas responsáveis pela agência, pela revista, pela assessoria, enfim, né, pela gerência de comunicação da FAPESP. Então, tem essa alimentação contínua. Os coordenadores adjuntos da FAPESP são fontes muito interessantes, porque por eles passam muitos projetos da área a que cada um está ligado, né? Então, o coordenador adjunto da área de biológicas tem um conhecimento amplo, aberto do que está rolando nessa área de biologia. Então tem isso, a gente recebe muita informação e a gente busca muita informação para fazer a reunião de pauta. E acho que também, por mais sugestão que haja de toda essa equipe, né, vai também um pouco do tino jornalístico. Tem que ter isso. Porque, por exemplo, a capa dessa edição de abril aqui, por exemplo, né, que é sobre os 50 anos do golpe militar, também resgata um pouco, traz um pouco a preocupação com a discussão do momento. Né? A gente está na época da Comissão da Verdade, várias revelações estão sendo feitas, aí vem a revista Pesquisa FAPESP com informações complementares de projetos de pesquisa que estão investigando esse fato histórico além das imagens, né? Como está aqui nessa edição. Né? Então, também tem essa preocupação. A ideia é assim, o coordenador científico do projeto da pesquisa FAPESP é o professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, né, que é da filosofia, aposentado da USP, mas é filosofia da USP e é coordenador de humanidades, coordenador adjunto de humanidades na FAPESP. Então, a pergunta a que o Luiz Henrique nos acostumou muito ao longo desses anos todos, quando a gente propõe uma pauta, a primeira pergunta que ele faz é: tem pesquisa nesse assunto? Então, se eu chego para ele: Luiz, eu acho que nós devemos produzir uma matéria de fôlego sobre os 50 anos do golpe. Ao dizer isso, eu já sei que eu estou dizendo que nós vamos fazer uma matéria sobre os resultados da pesquisa no universitária, pesquisa acadêmica, pesquisa científica, sobre o que foi o golpe, o que representou, os impactos, a natureza da ditadura, etc, etc. A natureza do golpe, a natureza da ditadura, etc. Então, a ideia de ter pesquisa embaixo de cada reportagem, cada notícia, é um sustentáculo fundamental. Bom, posto isso, quando chega na reunião de pauta, alguém começa: tem uma pesquisa muito interessante sobre uso de alguns equipamentos que podem ser postos na cabeça para controlar a depressão. Eu estou dizendo aqui estou inventando uma história nesse momento. E aí o que a gente vai ver? De quem é essa pesquisa, qual é o grupo, tem outros. A discussão entre nós, aberta, é ali. Quem está fazendo, que peso tem esse grupo, que trabalho os outros eles já fizeram, tem auxílio da FAPESP, é de fora de São Paulo, é do Rio, é de Minas, é da Bahia. Enfim, a gente já de apuração também, não é? Ali naquela reunião de pauta que gasta uma vez por mês algo em torno de 3h30, 4. Uma vez por mês. Claro que a gente tem ajustes ao longo do mês, mas essa grande reunião, naquele momento a gente... eu diria que a gente faz um pouco o papel do advogado do diabo contra o assunto proposto. A pessoa que apresenta tem que responder para a gente uma série de perguntas para ver a consistência daquele tema e daquela proposta como reportagem, né? Aquilo pode ser transformado numa reportagem. E aí a gente também já sabe se vai valer um vídeo, se vai entrar no programa de rádio junto com a Rádio USP. Para qual mídia? Exatamente. A gente já tem noção se vai para o site. Qual é o destino daquele estudo ao ser trabalhado pelo jornalista? A equipe que está diretamente envolvida na produção da revista FAPESP, que é uma publicação mensal, né? Em tiragem mais ou menos de 44 mil exemplares, né? A versão impressa.
Quantas pessoas atuam hoje na redação, na produção das matérias, incluindo você, que inclusive também produz né, textos para a revista aqui nessa edição. Eu gosto de ser jornalista. Então, deixa eu lhe dizer, antes de entrar nessa estrutura da redação, só para completar essa noção da reunião de pauta, a gente começa discutindo como se fosse do começo para o fim da revista mesmo. Então, começa pela política científica e tecnológica. Então, o Fabrício, que é o editor, quais são as pautas propostas? Aí, as outras pessoas, os outros editores de outras áreas, podem palpitar. Não, eu acho que isso daria uma coisa legal também. Eu palpito, o Nelson Marcolin, que é editor-chefe, palpita, né? Depois entra a discussão sobre ciência. Ciência é a parte que tem mais matérias ou reportagens. Normalmente nós publicamos de 6 a 7 matérias alentadas ligadas à ciência. 4 a 5 de tecnologia, 3, em geral, ligadas às humanidades e 3 ligadas à política. Fora todas as outras sessões, etc. Entrevista, quem é que vai ser o grande entrevistado e tal. Então, para produzir tudo isso, o que a gente tem fundamentalmente nós temos 4 editores executivos, um de política, de ciência, um de tecnologia e, no momento está vago, mas tem um editor de humanidades, né? A gente está fazendo humanidades meio diretamente nesse momento. Aí temos também um editor da versão online da revista. Mais do que isso, um editor do site mesmo. Temos um editor assistente na tecnologia e hoje não temos um editor assistente na ciência, porque nós temos 2 editores especiais, pessoas assim muito experientes e que dão conta de trabalhar bastante na ciência, transitar para as humanidades, passar pela tecnologia. Polivalentes, assim, né? Tem um negócio engraçado que é a briga do que é uma pauta de ciência e quando passa a ser uma pauta de tecnologia. Mesmo hoje, isso ainda dá algumas discussões bem calorosas, né? São geralmente 2 editorias que na grande empresa estão sempre juntas ali, né? Não sei, eu acho que ciência na grande imprensa, eu acho que as 2 deveriam estar juntas. Mas ciência na grande imprensa está muito perto de saúde, né? É verdade, E tecnologia está muito na economia. É verdade. A gente diz o seguinte, para facilitar lá na revista. Enquanto está na fase de produção de conhecimento, é ciência. Quando está na fase de apropriação do conhecimento, mesmo que continue sendo produzido, é tecnologia. Uma boa definição. Então, não tem nada de tão cartesiano e preciso, mas ajuda a mapear ali as coisas, né? Maria Lúcia, eu queria que você tenha os 2 lados, né? Você tem o lado pesquisadora, mas você também tem o lado jornalista. E eu queria que você falasse da formação necessária, né? E esse é um programa assistido por jovens, né, que estão cursando jornalismo e que têm interesse também em partir para essa área do jornalismo científico, também para a pesquisa, né? Mas na tua formação, na graduação, por exemplo, o que você acha necessário na formação de um jovem que quer ingressar nesse segmento, digamos assim, né? Olha, a gente tem um problema que os currículos de comunicação são alvo de críticas e discussões contínuas, né? Desde que se formaram os cursos de comunicação no país, lá no final dos anos 60, né? Então, desde que a ECA foi formada, a ECO no Rio de Janeiro, a Escola de Biblioteconomia e Comunicação, que era assim, na Bahia, depois virou Faculdade de Comunicação, FACOM. Desde aqueles final dos anos 60, há uma discussão que está sempre voltando à tona sobre o problema de qual é o currículo adequado ao jornalista. O jornalista ou o cara que vai ser pesquisador em comunicação tem que ter uma formação generalista, ele deveria ter uma formação mais
sei lá, ele deveria ter uma formação parecida com a de quem faz ciências sociais e depois se especializar. Como esse terreno é muito minado, eu não vou nem entrar. Vou dar de barato que a graduação de jornalismo e de comunicação existe de uma determinada maneira. E é ela que está em vigor. A partir daí, eu diria que já dentro da graduação, se um jovem estudante de comunicação gosta dessa área de ciência, de falar sobre ciência, filmar, fazer vídeos, programa radiofônico, site, jogos eletrônicos, o que for vinculado à ciência, eu acho que ele deveria, desde a graduação, se abrir um pouco para as grandes questões da ciência. Primeiro, o que é isso de método científico? O que é que diferencia isso de outros métodos de conhecimento? Né? Existe uma especificidade. Claro. Então, e talvez ter uma leitura assim de alguns clássicos mesmo, sei lá, ler um pouco... começar pelo Darwin, ler um pouco sobre Galileu. É importante também que ele saiba como é que a ciência contemporânea, depois do pós-guerra, se constitui, né? Como é que ela se estrutura, como é que ela se institucionaliza, né? Para que ele tenha a noção de que, se antes a ciência era uma coisa de gênios individuais, contemporaneamente, a ciência é uma coisa cada vez mais de uma produção coletiva mesmo, e muito estruturada, e que move muito dinheiro, e que tem um sentido e uma inserção social profunda. Então, eu diria que mesmo na graduação ele deveria tentar se informar e, ao fazer os projetos de iniciação científica, já ter uma visão desse campo. É preciso você ter uma noção daquele campo com que você vai trabalhar. Não tem como escrever sobre ciência sem entender minimamente a evolução da ciência, as políticas que envolvem a ciência, né? E aí, então, fica aí a tua dica para... eu acho que os jovens interessados no tema devem primeiro ler muito para saber o peso enorme que esta coisa chamada ciência e sua contraface, a inovação, a tecnologia, etc., tem na vida contemporânea. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer. E se você que assistiu se interessou pelo tema aqui da ciência, do jornalismo científico, pela própria revista Pesquisa FAPESP também, se você quiser mais informações, manda um e-mail então para o nosso programa, que é cnu@cnu.org.br. Nós vamos ter o maior prazer em ler, incorporar aqui as suas sugestões e atender as suas dúvidas. Muito obrigado pela tua audiência e até uma próxima edição.